Neste podcast, cada episódio é uma conversa descontraída, que desvenda os segredos da construção de uma vida de sucesso. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Unicast JF, podcast da Uninter Juiz de Fora. Meu nome é Rafael Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma edição. E hoje nós vamos conversar sobre educação, memória, investimento em formação. A gente trouxe um jornalista para conversar sobre o assunto. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa outra jornalista, Maria Dornella, gestora do Polo Uninter, Juiz de Fora na região centro e zona norte da cidade. Que ótimo, né? 3 jornalistas, né, Maria? Tudo bem, jornalista Maria Dornella? Ai, muito obrigada. Estou aqui, né? Eu tenho várias profissões. O Rafa sempre me titulando, trazendo um novo título para mim. Estou muito feliz. Eu acho que a nossa prosa hoje vai ser riquíssima. Estou super curiosa, né? Quero cumprimentar o Rafael, quero cumprimentar a nossa entrevistada, agradecer. E a você que faz esse projeto acontecer. E lembrando que nós não temos nem a fórmula e nem a receita do sucesso. Mas nós temos histórias com pessoas de sucesso aqui com a gente. Exatamente. A gente está recebendo aqui o Isaac Balaciano, jornalista. Tudo bem, Isaac? Tudo bem, tudo bom? Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Vamos ver, né, se a gente consegue passar para as pessoas alguma coisa do nosso conhecimento, né? Com certeza, gente. Hoje vai ser uma aula. Vai ser. E antes de a gente começar a entrevista, eu queria que você contasse para as pessoas sobre você, sobre o seu trabalho, né, como você, inclusive, despertou interesse em ser jornalista, até chegar nos degraus que você já subiu até hoje. Então, fica à vontade, a palavra é toda sua. Obrigado. Olá para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado a vocês. Legal você fazer essa pergunta, porque eu acho que, inclusive, algumas pessoas que trabalham comigo e tudo não conhecem muito essa história de quando eu até entrei na faculdade, a minha escolha. Eu estudei na Faixa, né, que é as Faculdades Integradas Zé Alonso, lá no Rio de Janeiro, que ela é conhecida com relação à comunicação social, jornalismo, na época. E eu entrei para fazer jornalismo porque eu queria ser jornalista esportivo. Eu sempre fui flamenguista, e aí eu acompanhava os jogos. E eu fiz viagens, inclusive, para o exterior para acompanhar o Flamengo na época. Mesmo quando eu estava sem dinheiro nenhum. Os jogadores me conheciam, dava bem consigo na época, com todo mundo e tal. Eu viajava e falava, cara, eu vou ser jornalista esportivo porque eu gosto de comunicação e eu quero estar perto desses caras aqui. E aí eu entrei na faculdade, eu me formei na década de 90, em 94 a 95, e foi passando o tempo, a faculdade na época, estágio, trabalho, não tinha assim, uma certa facilidade que tem hoje em dia, né? Assim, vou dar um exemplo. Na época, hoje chama TCC, né? Na época o projeto final. Sim, né? monografia. Eu fiz a monografia. Eu fiz a minha monografia sobre os pasquins, sobre imprensa alternativa, né? Não tinha internet, não tinha computador. Eu ia lá no Rio, na Biblioteca Nacional, no centro da cidade, naquela casa maravilhosa, imensa. O caminho era longo, né? Tinha microfilmagens, eu passava dias lá. Eu dei um jeito de conseguir conhecer o Ziraldo e conversar com ele, o Jaguar, da época que era do Pasquim, né? E aí eu consegui fazer a minha monografia e tal. A gente não tinha as facilidades que tem hoje, né? E me formei, só que eu me formei sem conseguir estagiar, porque eu trabalhava para pagar a minha faculdade. Eu não era rico, não tinha dinheiro, nada disso. Trabalhava em loja. Me formei com 20 e tantos anos, né? 94, para 90, estava com 23, 22, 23, 24 anos, 23 anos. E aí, ia para o mercado de trabalho, não fui direto para o mercado de trabalho, continuei trabalhando em loja, precisava pagar minhas contas, né? Estava morando com a minha mãe ainda. Depois, com o tempo, que eu comecei a fazer algumas coisas por conta própria e entrei na publicidade. Trabalhei em agência de propaganda, de publicidade, uma agência conhecida lá no Rio, na época que era Doctor Propaganda. Foi uma
agência bastante premiada, né? O publicitário gosta muito de prêmio, né? Assim, não era muito a minha onda, nunca me preocupei muito. Mas tive uma bagagem boa ali e depois eu fui trabalhar no Globo. Só que na parte de publicidade, não de jornalismo. E fiquei um tempo. Depois fiz assessoria de imprensa, voltei a trabalhar em loja. A vida, assim, tem uma estrada, é árdua, né? E fui, durante bastante tempo, publicitário e também trabalhando como jornalista com assessoria de imprensa de restaurantes, né, de algumas pessoas. O jornalismo, de um modo geral, não é um caminho fácil de você fazer aqui no Brasil e você precisa fazer com que ele seja valorizado pelas outras pessoas também. Né? Até para a tua remuneração, para você conseguir, trabalhando por conta própria, ou para alguma instituição, ou para outra comunidade, você tem que mostrar a valorização do teu trabalho e você exigir uma remuneração que o jornalista deve correr atrás também. Né? Eu acredito que, a partir daí, depois eu comecei a trabalhar mais com comunicação direto, e conseguir mostrar um pouquinho mais o meu trabalho. Depois, quando começaram a ver as mídias sociais, começou a ficar um pouco mais fácil. Né? E depois eu acabei vindo aqui para Juiz de Fora. Eu conheci a minha esposa no avô das redes sociais, que é o Orkut. E aí, eu sou desse tempo. E aí, acabei depois vindo aqui para Juiz de Fora, meu filho nasceu aqui em Juiz de Fora, e aí, quando eu fui trabalhar na Câmara Municipal, aí o trabalho de jornalista começou a ser mais efetivo ainda, né? Não sei se eu posso já falar algumas coisas, você vai querer perguntar, mas assim, tem muitas curiosidades aí nessa história, né? Não, curiosidades né? Porque, desculpa, pelo que eu percebi, igual você falou, né? Frequentar para fazer sua monografia, você começou a frequentar a biblioteca, tinha um caminho longo a percorrer, dei um jeito de conhecer o Ziraldo, de conhecer outras pessoas, você pensa assim, né? Não tem barreira, porque na época era difícil. E corre atrás, exatamente. Maravilhoso, sua história é riquíssima. Nós não temos uma profissão em comum, mas temos em comum ter Juiz de Fora como a minha primeira cidade do coração também. Meus filhos nasceram aqui, meus 3 filhos, e amo Juiz de Fora, nasci em Belo Horizonte. Então temos essa afinidade aí de gostar tanto de Juiz de Fora. Isaac, olhando as suas redes, né, eu olhei mais Instagram, e fiquei encantada, apaixonada e querendo escutar incansavelmente o programa Resgatando Juiz de Fora. Sim. Eu queria que você contasse pra gente sobre o Resgatando Juiz de Fora, gente, porque isso é pérola. Conta pra gente, por favor. O Resgatando Juiz de Fora ele é um programa da JFTV, da Câmara Municipal daqui de Juiz de Fora, que ele meio que surgiu, assim, eu não sei se eu posso dizer que foi por acaso, né? O Maurício Lima, que tem um blog de imagens antigas aqui da cidade, ele chegou lá na redação da gente para pedir uma matéria, conversar com a gente se a gente podia fazer uma matéria assim sobre o Nova Era. E aí a gente pensou, poxa, a gente pode fazer uma matéria do Nova Era usando as imagens antigas que você tem. Ele tem um acervo muito grande de imagens dele, como tem a Maria do Resguardo, né? Como tem alguns blogs aqui da cidade, que a gente inclusive usa, dá crédito lá na hora. Aí era para ser uma matéria de 7 a 10 minutos, tipo um especial do local. Beleza, fechamos para fazer e tudo. E aí a gente começou a conversar lá na redação. Na época, quem estava na coordenação da TV era a jornalista Renata Miranda, que agora ela está na assessoria de imprensa. E ela falou, Isaac, por que você não faz um programa com a tua cara, assim? O pessoal gosta assim da maneira como você fala, então por que não faz um programa do teu jeito, assim? Eu falei, eu fazer programa? Eu não fazia nada. Não, eu sempre trabalhei de estágio, não vou fazer. Aí ela, não, vamos fazer, aí tá bom. Aí passou 2 dias, ela falou de novo comigo, vamos fazer e tal. Aí insistiu, eu falei, Renato, olha só, eu vou fazer, mas eu vou fazer pra você ver que vai ficar uma porcaria. Porque assim, eu sou muito tímido, eu fico vermelho só de ficar na frente da câmera, assim,
não sei falar, eu não consigo decorar nada, mas aí, será que vai dar certo? Vamos tentar? Então, Aí a gente foi fazer um primeiro, em 2023, início de 2023, sobre o aniversário da Câmara. E aí levantei tudo, a gente pegou imagens antigas, fomos pegar a história da Câmara, tudo, e comecei a fazer ali, no início estava bem verde. Aí chamamos como convidado, se eu não me engano, nesse primeiro foi o historiador Roberto Gili. Ele fala muito bem, tem bastante conhecimento, hoje ele está à frente do Banco de Crédito Real aqui da cidade, o museu, né, do Banco de Crédito Real, e fizemos, aí o pessoal gostou. Aí falou, ó, vai ter o aniversário da cidade agora, vamos fazer um sobre o aniversário da cidade? Aí eu falei, tá, vamos fazer. Aí fizemos um do aniversário da cidade, aí chamamos a Rita Couto, que é uma jornalista, pesquisadora também, praticamente historiadora, que sabe tudo. Aí chamamos o Antônio Carlos, que sabe tudo sobre o Morro da Boiada, a história de Santo Antônio Fujão, que ele contou. E aí a gente foi chamando convidados, foi fazendo, e aí a gente começou a fazer. E aí, por exemplo, a primeira partida de futebol foi aqui na cidade, do Brasil, só que não é oficial, mas o Grêmio ele tem documentos. Opa, vamos atrás. que isso, hein, gente? Aí eu comecei a fazer, aí contamos a história do futebol na cidade. Aí as galerias, eu falei, as galerias são artérias daqui da cidade, né? E tem o apito do meio-dia, sabe? Aí vamos ver a história. Aí começamos a ver várias e várias histórias. E aí o Resgatando foi saindo. Cada vez a gente fomos chamando historiadores diferentes e contando essas histórias de maneira diferente. E foi chamando a atenção das pessoas. Um dia, começaram a entrar em contato com a gente, por exemplo, estudantes fazendo TCC. Poxa, eu estou fazendo um que é ligado ao futebol, a gente pode usar sobre o futebol? Claro! Incrível, que incrível, né? Aí eu falei, é para isso que eu faço, que a gente faz. Eu faço, não, a gente faz, porque a gente faz um programa. Aí professores começaram a passar Para a os história alunos, dos que alunos, a maravilhoso. história de Juiz de Fora, outras histórias que a gente foi contando. Contamos sobre o Teatro Municipal, né? Central. Teatro Municipal do Rio, o Cine Teatro Central, que eu sou completamente apaixonado por aquele lugar. Acho que 10 entre 10 dos planos, né? E assim, e aí foi saindo. Eu não queria fazer no início do programa. Eu fui convencido. E aí fui, assim, eu acho que com o tempo eu fui pegando o jeito também da linguagem e das pessoas. Tinha algumas coisas contra mim, assim, eu não consigo decorar texto. Então o que eu fazia? Eu comecei a escutar todos eles, eu gravava os historiadores, os pesquisadores, geógrafos, as pessoas especialistas, porque todo programa tem um ou dois especialistas para falar, e dentro do seu segmento. E aí eu aprendia também com eles, e aí na hora de fazer a abertura, de fazer o fechamento, gravar os offs, o off eu faço texto e gravo, mas a abertura e o fechamento era de improviso. Aí eu comecei a fazer. A cinegrafista, que é a Maíra, né, passaram outros cinegrafistas antes, mas a Maíra, que está agora comigo há mais tempo, assim, ela tem muita paciência, sabe? E tem dias assim que eu repito 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, às vezes, o mesmo texto. Que não sai nunca da mesma maneira. É a mesma ideia, mas nunca sai com o mesmo texto. Mas aí ele acaba saindo. Agora a gente está fazendo uma arquitetura que a gente nós convidamos 3 arquitetos da cidade, que foi o Antônio Carlos Duarte, o Jorge Arbache e a Mônica Olender, para falar sobre a arquitetura, que assim, o pessoal também a gente está tendo uma resposta muito grande. E semana passada mandaram uma foto para mim de uma sala de aula, que colocaram na sala de aula. Esse especialmente a gente está fazendo sobre o patrimônio da cidade, sobre os patrimônios tombados, sobre as histórias, a Casa Marajoara na Rio Branco que foi derrubada, a gente conta a história, né? A gente começa no Museu Mariano Procópio, no Castelinho, conta aquela história do Castelinho, né? E a gente vai aprendendo histórias, por exemplo, nessa época, por exemplo, do Castelinho, o Castelinho foi construído com área
do Mariano Procópio, mas um dos motivos também dele ter construído é que ele queria hospedar Dom Pedro II aqui, quando ele viesse na inauguração da Estrada União Indústria, né? E aí você tem também as tretas que acontecem na cidade, né? Ao mesmo tempo que ele fez isso, o Dom Pedro II ele tinha que ficar dividido entre os dois lados da cidade, né? Entre o lado do Mariano Procópio e entre o lado do Alfeld. E do lado do Alfeld, tinha aqui a Rio Branco, né? Na época Estrada Nova, se eu não me engano o nome, que no meio, e também em 1861, no mesmo ano que foi erguido o Castelinho, lá do Mariano Procópio, foi erguido o Palácio Santa Mafalda. Vocês sabem qual é o Palácio Santa Mafalda? Não. É o da Escola Central, aquele rosa que foi restaurado, Sim. maravilhoso, quase em frente à Catedral, bem no meio da Rio Branco. Mas tem tudo isso, a história de Juiz de Fora, ela é muito, muito rica. Entendeu? Por exemplo, eu estava falando para vocês antes, o calçadão que dá nome, o Alfeld que dá nome ao calçadão, não é o mesmo Alfeld que dá nome ao parque. Olha só, gente. Né? Olha O só. calçadão. Eu aprendi isso com o Roberto Gil. O calçadão é o Henrique Alfeld, né? Que é o fundador da cidade, né? Por que você fala, entre aspas, fundador da cidade? Porque essa cidade foi construída, e essa cidade ela foi construída por mãos que ninguém lembra. Que a gente pode falar um pouco disso mais para frente. Mas o Henrique Alfeld então, dá nome ao calçadão e o Francisco Alfeld dá nome ao parque. Foi ele que contratou a Pantaleone Cury para construir o parque. Um tempinho depois que o Palácio Barbosa Lima, né, hoje chama Barbosa Lima, mas o palácio que hoje é a Câmara Municipal foi erguido, que foi em 1878. Um tempo depois foi construído o parque. No mesmo dia que o palácio, em 1878, foi inaugurado também a Igreja São Sebastião. O pessoal foi na festa da igreja de dia, comportado e tal, e de noite foi para o baile da Câmara Municipal, que foi até 2 horas da manhã, que na época 2 horas da manhã era muito tarde para a sociedade, né? Então, assim, aí lá teve um regabof bacana e tal. Então, assim, o Resgatando é isso. A gente contar a história da cidade de uma maneira que, assim, que o Juiz Forano, ele tenha orgulho da sua cidade. Eu sou carioca, mas com o coração, eu acho que eu já consegui um green card daqui da cidade. Com certeza. Porque, assim, meu filho nasceu aqui, eu considero o pão de queijo um patrimônio, eu preciso que vocês saibam disso. Então é mineiro mesmo. Né? E a pipoquinha com queijo de Juiz de Fora Também. E aí, a gente tem essa maneira bacana de contar as histórias, né? A gente contou, por exemplo, a história da cidade de Juiz de Fora de 2 maneiras diferentes. Por exemplo, eu digo contar mesmo a história de Juiz de Fora do aniversário. A gente já contando a história do Alfeld, de como ele fundou o Morro da Boiada, Mariano Procópio e tal, e o desenvolvimento todo. E a gente contou a história da cidade de baixo para cima. Ela foi erguida pelos escravizados, pelos trabalhadores, pelos imigrantes. A população de escravizados aqui na cidade, a população negra aqui na cidade, na época dos escravizados, ela era maior do que o resto da população da cidade liberta. Tanto que, mesmo depois da abolição, em 1920, o número populacional de Juiz de Fora era maior que o de Belo Horizonte. Em 1920, a população de Juiz de Fora era maior que a população de Belo Horizonte. Né? E com o tempo isso aí foi... E aí a gente contou a história também dessa maneira, porque é preciso contar a história dessa maneira. E então a gente conta por diversas óticas, é assim, a ideia é essa. Eu não queria fazer, eu realmente sei, mas hoje assim, eu amo fazer o programa. Adoro. Pelo que você narrou, né, a coisa cresceu e a questão dos estudantes, né, os professores levando. Sim. Né? Olha só, Isaac, se eu falar demais, vocês me interrompem. Enquanto você está falando, me passa um filme aqui. Eu já ouvi uma história de Juiz de Fora, ver se isso é fato. Que a Rua Alfred era o ponto da paquera. De um lado passavam os homens, do outro as mulheres. Homens aqui, mulheres aqui, e rolava o flerte. Isso lá atrás, né?
Não sei se você já ouviu algum relato dele. Ninguém nunca me passou isso, não. Eu estou curioso, vou até pesquisar. A gente pode ser. Eu ouvi do avô dos meus filhos. Então, eu acredito. Sim. Pode ser, deve ser verdade. Agora, assim, o carnaval da rua Alfeld, ali, ele sempre foi muito famoso, né? Juiz de Fora, até a década mais ou menos de 80 e tal, ela tinha o segundo carnaval do Brasil. O primeiro era do Rio, o segundo era do Brasil. A gente fez um resgatando sobre o carnaval, inclusive a gente passou vídeos do João Carriço, né, que é uma joia daqui da cidade, mostrando da década de 40, 50, desfiles da Feliz Lembrança, da Turunas. E assim, pode ser que na época do carnaval, no iniciozinho ali da Rua Alfred, isso acontecesse. Tinha a Guerra dos Confetes. A gente conta depois, né? Isso é verdade, eu escutei isso há muitos anos. Quando eu comecei a frequentar Juiz de Fora, ainda existia a capela do Stella Matutina. Sim. Era maravilhosa, né? A gente fala sobre disso no Resgatando Juiz de Fora, que a gente trata sobre arquitetura, que foi a primeira série que a gente colocou no ar esse ano, que começou em março. O quarto e último episódio foi ao ar nesse último sábado. Quem quiser assistir está lá no YouTube da Câmara Municipal, são 4 episódios. O Jorge Arbache, o arquiteto e artista plástico, artista gráfico Jorge Arbache, ele conta para a gente que teve 3 momentos cruciais para que a cidade finalmente acordasse e tivesse um órgão de planejamento e de manutenção dos patrimônios públicos daqui, que foi o IPLAN, na época ele fez parte, e um desses pontos cruciais foi a derrubada do Stella Matutina. Foi triste. Né, você pega as fotos antigas hoje, você vê aquela construção, e você vê o que está lá hoje. E assim, foi da noite para o dia. Da noite pro dia. Mesmo, né? A Casa Marajoara, que também foi derrubada da noite para o dia, foi uma coisa mais grave ainda. Por quê? Porque a Casa Marajoara, ela, que era na Rio Branco com a Delfim Moreira, se eu não me engano, ela estava em processo de tombamento já. E a lei dizia que a partir do momento que entrasse o processo de tombamento, existia uma garantia de preservação. Só que o proprietário foi lá e do dia para a noite ele derrubou. Houve um abraço lá e tal. A Mônica Holender conta até no episódio sobre um momento em que um menino passa com a mãe lá, começa a chorar. E ela perguntou, por que você está chorando e tal? Ela falou, eu não vou ver mais a casa da bruxa. Derrubaram a casa da bruxa, né? Para aquele menino, naquela casa morava uma bruxa. Então, o Resgatando Juiz de Fora, ele faz a gente tenta fazer um trabalho que o resgate de memória, ele anda lado a lado com a memória afetiva do cidadão. Então, quando a gente fez sobre as galerias, a gente falou sobre uma lanchonete famosa que tem, não sei se pode falar o nome. Pode falar. Que é a Fábrica de Doces Brasil, a gente Sim. colocou no último episódio. Aí contou a história de um rapaz que a mãe dele não tinha dinheiro quando ela era nova, e ela ia lá, muito esporadicamente, comprava o doce de banana, dividia em 5 pedaços para dividir entre os filhos em casa. E aí ele fez isso lá e contou essa história lá. E ele não falou com tristeza, ele falou com alegria. Aquilo era uma memória afetiva para ele muito forte. Foi um momento muito forte. Uma outra memória afetiva muito forte e que dá um tapa na cara da gente, né? Também. Hoje ele é secretário de turismo, Eduardo Crochê, mas um dos primeiros no início a gente entrevistou ele. E a família dele, ela vem lá do Floresta. E a ascendência dele é de pessoas que foram escravizadas. E um dia, os pais dele estavam em Ouro Preto, num restaurante, que era também uma galeria de arte. E aí, de repente, a mãe dele olha e falou, olha, essa aqui é a fazenda do Floresta. Aí, eles olharam assim, a família olhou, será? Essa é a fazenda do Floresta. Aí ali era também
galeria de arte, a curadora chegou e falou, ó, vocês conhecem a Fazenda do Floresta? Ah, a gente conhece, a nossa família vem de lá. Aí falou, vocês são parentes da família tal, eu esqueci o nome da família. Ela falou, não. Você tá vendo aquele moço na pintura ali, em cima daquele cavalinho? Aí ela falou, tô. Então, se você for um pouquinho mais ali para trás, à direita ali, à esquerda ali, tem uma senzala, a minha família veio dali. Ela falou, é. No final, os amigos estavam juntos, acabaram comprando o quadro, deram de presente para eles, e ele mostrou o quadro para a gente. Ele mostrou esse quadro para a gente. E tá lá, a gente mostrando, resgatando os Juiz de Fora e tal. Então, são essas histórias que a gente conta. São histórias que mexem com a memória afetiva das pessoas, mas são histórias que precisam fazer com que as pessoas acordem com relação a algumas coisas que a gente precisa resgatar e também melhorar na cidade e, ao mesmo tempo, além disso tudo também, resgatar essas memórias para dar mais vontade também para as pessoas também pesquisarem um pouquinho mais. Porque 10 minutos, 11 minutos de episódio, não dá tempo de mostrar tudo. Por exemplo, o Novembro Negro, que a gente fez em novembro em parceria com a FUNOFA no ano passado, assim, nossa, teve tanta coisa que eu deixei de fora, tanta coisa, assim, partes de depoimentos da Denilde, partes de depoimento do Azarias, a própria Denise e a Giovana, assim, historiadoras maravilhosas que falam do povo preto, assim. Eu não consegui botar tudo. Oi? Ela participa nos outros também, mas no primeiro que eu usei bastante, assim. E assim, a gente tenta um despertar, tenta fazer um despertar. Não é só uma questão da gente fazer a comunicação, o jornalismo. O jornalismo, ele tem uma função. A função do jornalismo é fazer com que as pessoas tenham um posicionamento, um entendimento crítico em relação às coisas. Essa história assim, eu estou lendo assim, cada um tem sua opinião. Não, a gente tem que ter um posicionamento crítico e debater sobre isso. Então, se a Giovana chega, assim, um beijo até a Giovana, se ela assistir, se a Giovana Castro, ela chega e fala, olha, naquela época, e até recentemente, houve um apagamento total da população preta da cidade daqui de Juiz de Fora. E eu fiz uma coisa sutil ali, que nem todo mundo percebeu. Quando ela falou isso, ela falou, olha, não aparecia em fotografia, não aparecia em filmes. E na época, filme era uma coisa que estava assim, era um must, estava assim, aparecendo. Perdão. E aí eu coloquei um vídeo do João Carriço, que eu consegui resgatar, em que aparecia uma homenagem à Princesa Isabel, libertadora dos escravos, no centenário dela, no Parque Mariano Procópio, e não tinha nenhuma pessoa preta, só tinha branca. E eu só botei a imagem, não falei nada. Não precisa. Então, assim, eu quero muito que as pessoas que assistem o Resgatando, a gente fica muito feliz, assim, a gente tem uma resposta muito boa em relação ao programa, que elas tenham esse posicionamento crítico. Eu faço o programa com um posicionamento crítico. Essa história de que o jornalista ele tem que ser completamente imparcial, não é assim, gente. A gente precisa ter um posicionamento crítico, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Eu não posso compactuar com a questão dos escravizados, com a questão da invisibilização de parte da cidade. Eu não posso compactuar com, assim, um período, por exemplo, de ditadura que aconteceu no Brasil. Os tanques, gente, assim, a gente é pioneiro em tanta coisa aqui na cidade, a gente é pioneiro nos bondes, a gente é pioneiro no telefone, a gente é pioneiro em hidrelétrica e eletricidade, e a gente foi na ditadura. Os tanques, eles saíram daqui. Os tanques do general Olímpio Mourão, eles partiram daqui de Juiz de Fora, em direção ao Rio. Eu até falo, no episódio da ditadura, eu falo, dia 31 de março, os tanques saíram daqui de Juiz de Fora e no dia 1º de março não era mentira. A ditadura militar estava instaurada aqui no Brasil. Então, assim, a gente precisa ter isso. Vai ter uma galera que não vai gostar de mim porque eu falei isso? Vai. Mas isso, eu repito o tempo todo. Tudo que a gente coloca são fatos históricos que estão nos livros de história.
né? Não é questão de você concordar ou não. São fatos, gente. Aconteceram. Um historiador foi e escreveu, cara. Você está Entendeu? tratando de ideologia, você está relatando fatos que são importantíssimos. Isso. A gente Como não a pandemia gente- vai estar no livro de história, gente. As pessoas, eu acho que a gente que viveu, por exemplo, a pandemia, muita gente ainda, é engraçado que foi há pouco tempo, né? A gente pode dizer que foi há muito. Para muita gente, dá para a gente perceber que não caiu muito a ficha. Isso foi um momento histórico da humanidade, de maneira negativa. Mas foi uma pandemia de âmbito mundial em que a gente viveu aquilo, gente. A gente ficou trancafiado em casa, a gente não podia sair. No Brasil, 700 mil pessoas morreram, infelizmente. Então, esse fato histórico, ele já está sendo escrito nos livros de história. Já é passado. De 2021 para cá, gente. Já está sendo escrito. Eu penso que sim, os futuros, em breve, os alunos já vão estar. Né? A geração alfa aí já vai estudar, vai ter nos livros, né? Os filhos da geração Z, olha, a gente fala os filhos da geração Z, hoje em dia, se é a geração Z. Desculpa essa brincadeira, tá? Desculpa essa brincadeira, pessoal. É uma brincadeira. Mas os filhos da geração Z, eles vão ver daqui a 40 anos a história da pandemia mundial nos livros, vão aprender isso na escola. Né? É isso. Isaac, uma outra particularidade de Juiz de Fora, aqui um celeiro de muitos artistas, né? Sim. Grandes artistas também. Você já fez algum resgatando Juiz de Fora, falando das artes? Das artes, já. Já, né? A gente fez um, por exemplo, há pouco tempo, no ano passado, sobre as artes escondidas da cidade. Porque a gente sempre tenta fazer de uma maneira que seja diferente. Então, assim, se eu fizer só da arte, assim, eu vou no museu, vou não sei o quê. Não, eu fiz das artes escondidas. Quais são as artes escondidas da cidade? Eu fiz assim, artes escondidas da cidade e outras nem tanto. Sim. Quais são nem tanto? Nem tanto, por exemplo, apesar de algumas pessoas não saberem, mas o prédio, o edifício Clube Juiz de Fora, ele é Portinari. As 4 estações, que é o painel embaixo de Portinari, um mosaico, e os cavalinhos, também de 1956, são de Portinari. No Poço Rico, na praça, lá na praça, tem um Portinari ali também em mosaico, que ele está... Portinari de Cavalcante, gente. Não, o da Rio Branco é Portinari, agora não sei esse do Poço Rico. Acho que é de Cavalcante. Desculpa, pessoal, se eu estiver errado, mas tem ali também, de Cavalcante, e ele está depredado, tem até, parece que um projeto, quando eu fiz, a prefeitura me respondeu, dizendo que tem um projeto de revitalização, uma arte escondida. Por exemplo, o prédio do Paço Municipal, eu sei que você conhece bem ali, que é de 1918, no alto, ali onde está escrito repartições municipais, tem um escudo ali. Se você tirar uma foto e conseguir aproximar, você vai ver que naquele escudo está o desenho do Morro do Cristo. Olha, gente. Aquilo é uma arte escondida. Num prédio, dentro do hall, fechado, em frente à igreja de São Sebastião, tem um mosaico de Aldo Manfroy, que ficou muito conhecido aqui na cidade como atleta, como corredor, mas ele era um artista maravilhoso de mosaico, e ele fez um mosaico que vai do chão até o teto, que é um pé direito alto no hall do prédio, do São Sebastião, flechado. Tem ali, está escondido, está escondido. Eu nem sabia que o Manfroy é artista também. Mas se você procurar, você vai achar um monte. A gente tem o Cine Teatro Central, que todo ele é uma arte maravilhosa. No último episódio a gente contou um pouquinho sobre o teatro, sobre a arte, não só de Ângelo Bidi, mas a arte da Pantaleone Arcuri mesmo, da arquitetura, assim, para vocês terem uma ideia, o povo na época da inauguração não queria entrar no teatro, eles ficaram esperando a família do arquiteto entrar antes, porque como eles não tinham vigas de sustentação, eles tinham medo que aquilo caísse. Então eles entraram depois. E ali, por exemplo, aquela mandala que tem no alto do Cine Central, aquilo ali é um duto de ventilação
que eles usaram a lei da física, que o ar quente sobe, ele dá a volta e esfria o ar, ele desce, Ai, e ele gente, vai assim. maravilhoso. Por isso que lá não tem ar-condicionado, então ele passa um Que calorzinho lá. maravilhoso. Mas assim, a gente passa um calorzinho, mas tem Sim. aquilo que é natural. Nossa, lá, Juiz de Fora, tem muita história. Assim, o Resgatando de Juiz de Fora, ele tem uma fonte da própria cidade de assuntos para serem tratados, que assim, a gente tem aí, assim, a gente já meio que deu uma programada para o programa, para gravar, assim, até quase que o fim do ano, praticamente. Assim. Em qual periodicidade ele é exibido? Assim, novos, não sei, capítulos, episódios? A gente tenta manter uma regularidade de todo sábado. Todo sábado vai um episódio novo, às 2h da tarde, na JFTV, canal 35.1. Ele reprisa terça e sexta, se eu não me engano, posso estar enganado. Mas as pessoas podem assistir quando quiserem, na playlist que está lá do Resgatando Juiz de Fora, no YouTube, canal Câmara Municipal JF, né, que é a JFTV. A JFTV. A gente coloca todo sábado. Ficou um tempo sem passar de fim de dezembro até fevereiro. Começamos agora em março. E uma vez ou outra que acontece, por exemplo, teve um sábado que caiu luz lá e a gente não conseguiu programar para um sábado, uma sexta, e não conseguiu, mas assim, só adiou. Perfeito. Aconteceu de ter um sábado, o outro não entrar, e eu aviso, Sim. mas todo sábado a gente tenta colocar um episódio novo. E eu preciso dizer que isso dá muito trabalho, gente. Ó, Sim, é um trabalho de produção, eu faço a produção, a pesquisa e a reportagem. Tem a Maíra Furtado, que é a cinegrafista, que trabalha muito comigo também. Tem o Varley Bueno, que é o superintendente de comunicação, que ele também ajuda em tudo. O Vitor Carneiro, que está à frente da TV, que dá o respaldo. A Renata Miranda, que desde o início foi quem me deu força para fazer isso e me ensinou muita coisa, muito generosa em me ensinar muita coisa sobre a reportagem, sobre estar na TV, eu aprendi muito com ela. A Cássia Andrade, que é uma editora maravilhosa, essas edições que vocês olham, o pessoal elogia, é da Cássia, do Silas, da Roberta, a Maíra também mexe com isso, tem muita gente lá, eu falei a Roberta, né? Roberta Silas, eu acho que eu falei. A Cássia está à frente disso lá na edição. Assim, tem muita gente, e fora o pessoal que dá opinião, que ajuda. Eu trabalho lá com a Marisa Baesso, né, que tem 25 anos de tribuna, né, de Minas, que é uma baita jornalista, ajuda. Tem vários jornalistas lá, muito bacanas, e que a gente acaba conversando, a Paulo Stens, isso na TV, porque tem o pessoal da assessoria. O Resgatando, ele tem uma força muito bacana do pessoal, né? E aí a gente coloca ele no ar. Parece que sou só eu, mas não sou só eu. Né? Eu faço, eu trabalho bastante como todo mundo, né? A gente tenta ter as ideias, faz, né? Mas faz em acordo com todo mundo. O presidente da Câmara vai dar opinião também. Por exemplo, o das padarias, assim, ele sabe até, eu vou falar, ele sabe. Eu não queria muito fazer, não. Aí ele insistiu, falou, nossa, é uma coisa bacana, deixa eu te falar. Aí ele me mostrou, eu falei, olha, dá um negócio bacana. Aí eu fiz o das padarias foi um sucesso. A gente contou a história das padarias na cidade. Assim, foi muito bacana, assim, contar isso desde do início do século passado. Entendeu? Como é que entregava. E aí a gente entrevistou famílias que estão na qualificação há gerações. Pessoal que você falou na fábrica Bernardo Mascarenhas, eles forneciam os pães para os operários na fábrica. E ainda é naquela época que deixava o pão na Exatamente. porta, na janelinha. Ou eles iam na padaria e tinham uma cadernetinha que era da fábrica. E aí colocavam, porque eles tinham direito ao café da manhã, né? E aí saiu, então todo mundo colabora. E aí a gente faz, assim, às vezes a gente fica, caramba, como é que eu vou fazer isso? Ou então, assim, tipo essa semana, eu não fechei ainda o dia de sábado. Eu tinha que ter fechado já. Mas a gente dá um jeito de fechar e de ficar bacana. A gente só fecha
quando acha que ele fica legal. E aí a gente coloca no ar. Tenta não fazer uma coisa que passe muito de 10, 15 minutos cada episódio, para não ficar uma coisa chata. Isaac, mas 10 minutos dá para colocar? Eu acho que um pouco. Eu quero que as pessoas, mas a gente quer que as pessoas busquem essa informação. Entendi. Se vocês pegarem do futebol, por exemplo, tem isso. Se vocês pegarem o das galerias, do apito do meio-dia, tem isso. Um monte de gente não sabia o que era o apito do meio-dia. Eu gravei na hora que ele estava tocando. Ninguém sabe. Ninguém não. Muita gente não sabe. É uma fábrica? Não, o apito do meio-dia é uma sirene que toca da Galeria Pio X todos os dias, exatamente ao meio-dia, desde 1925. Toca isso até hoje? Toca. Se você passar no centro da cidade, meio-dia vai tocar. Pio X. Ele toca e pouca gente sabe disso. Ela é acionada à mão pelo seu César, que é um chaveirinho que tem ali na Pio X. Você entra na Pio X, vai ver uma portinha que é um chaveirinho. É o seu César, que ele prometeu ao dono da joalheria Meridiano, que existia ali na época, que depois que a dona, que ele iria continuar tocando o apito, mesmo depois ele até hoje toca. O apito, aquele apito, ele anunciou o fim da Guerra Mundial, gente. Nossa. O fim da Segunda Guerra. Aquele apito já foi, junto com o relógio meridiano que tinha ali, o relógio oficial do Brasil, em que as pessoas acertavam o seu relógio meio-dia por esse. Olha, gente, é muita história. É muita história. Exato, uma outra curiosidade. Então, aqui, gente, minha Mas eu só quero dizer que eu não dou aula, não. Eu sou aluno também. Eu aprendi isso e estou repassando, né? Tem os historiadores que me ensinaram isso, os professores. Eu conheci também em Juiz de Fora a fábrica São Vicente. Sim. E lá a sirene que me fez lembrar. Eu morava na região, ali no Alto do Espaço, e eu escutava. Tinha a hora do almoço, possivelmente a hora de algum lanche. Ela foi extinta, mas ela marcou a história também, né? A fábrica de cobertores. Marcou. Todas essas fábricas, elas tinham esse o aviso, né? A história, a gente contou no Resgatando sobre a história de Juiz de Fora no ano passado, que a gente contou a história de baixo para cima, a gente falou muito nas fábricas e nos trabalhadores em relação a isso. Não era uma vida fácil, não. Para você ter uma ideia, né, a gente teve 3 greves históricas no Brasil, né? Uma delas, se eu não me engano, é de 1912, para vocês terem uma ideia do que era o trabalho em fábrica e as reivindicações, por exemplo. Uma das reivindicações na greve de 1912, eles conseguiram, foram que as crianças que trabalhavam na fábrica trabalhassem só até as 5 horas da tarde. Gente, as crianças se machucavam, perdiam um membro nas máquinas, adultos, mas trabalhavam. Assim, era uma coisa. Aí a gente vê algumas pessoas, no meu tempo eu trabalhava desde pequeno. Gente, tá errado. Claro. Não é porque era daquela época que estava certo, gente. É infância, gente. Na época eram coisas absurdas. Hoje você vê mais na rua, fazer aquelas coisas, não tem que estar vendendo nada, não tem que estar fazendo nada. A criança é criança. E aí a gente tem essas histórias. Mas eu voltei nisso, mas em relação às fábricas, sempre teve esses apitos. Tem algumas fábricas que tem até hoje. Né? Tocam e tal, para avisar a hora de saída, hora de almoço. Né? Agora o apito do meio-dia toca religiosamente, todos os dias. Ele tá falando, quem sabe. Eu vou lá e vou lembrar de você. Vai lá. Gente, esse tema, né, memórias, me deixa um pouco melancólica, porque, né, coisa de tirar o metrô não, o bonde de Juiz de Fora, né, eu não conheci, mas eu penso que, né, as ferrovias, né, tudo em nome de um progresso, de uma melhoria, mas isso me deixa um pouco para baixo, assim. Mas é importante a gente conhecer, Acho que isso é uma eterna guerra, né? Do progresso, da modernidade, do que as pessoas entendem como progresso, lutando contra a conservação de um período histórico, de coisas que fazem nos lembrar a história da cidade, consequentemente a história de familiares e pessoas próximas a nós, assim. Eu queria te perguntar sobre você, enquanto jornalista, a gente sabe que a gente aprende no âmbito da faculdade que o factual é um prêmio. Que o que está acontecendo agora é o que a gente precisa noticiar e divulgar. E você faz um trabalho de resgate. Como você consegue perceber, talvez, um equilíbrio
entre esse trabalho diário do jornalista, de lidar todo dia com as demandas que acontecem no dia a dia, com esse trabalho, enquanto resgatar uma história, e não só resgatar, mas de dar luz a fatos que, por exemplo, nem eu nem a Maria sabíamos até agora. Então, você, como jornalista, você consegue entrar no equilíbrio sobre isso? O factual é uma coisa que os jornalistas eles gostam muito, né? Principalmente se for uma exclusividade, né? Com certeza. Então, assim, ele quer ser o primeiro a dar aquela notícia. Ele quer estar ali na hora certa, no momento certo. E hoje, assim, todo mundo, inclusive, pensa que é jornalista, porque tem um celular, olha lá, bota no perfil no Instagram e tal, e tá lá. Mas o trabalho jornalístico, ele é muito mais do que isso. Ele exige muito mais do que isso, né? Mesmo para o factual, existe uma produção para aquilo. Você sabe disso, né? Mesmo que você tenha 5, 10 minutos para produzir, o teu chefe chega para você, ó, teve um acidente agora na Avenida Rio Branco, vai lá cobrir agora. Rapidamente você vai pegar todas as informações do que aconteceu, quem ficou sabendo, o que foi, o que você sabe sobre isso, vai botar, isso é uma produção e vai para lá. Agora, o trabalho que a gente faz é um trabalho de produção, de pesquisa, uma coisa que é levantada com um pouco mais... Eu não posso nem falar que é com mais tempo, porque a gente também não tem muito tempo para levantar, não. Isso aí, a gente faz tudo isso em pouco tempo, em um dia, em 2 dias, para pegar essas informações todas. E conseguir as pessoas também, essa produção. Mas eu consegui encontrar isso, assim, a gente teve um jornal também lá, que a gente transmitia ao vivo. Durante algum tempo a gente teve lá na TV. E depois acabamos fazendo, porque a TV pública, na verdade, ela é uma TV de utilidade e é uma TV que também, no caso da Câmara Municipal, ela mostra também o dia a dia do Legislativo. Apesar da gente ter começado de uma maneira assim que não é chata para as pessoas verem. Se vocês forem ver os outros programas, a Marisa Baez tem o JF Entrevista, a Judite tem um podcast lá que é o Café com Política, são diferentes daquele negócio de que as pessoas entendiam antigamente como uma coisa chata de política. São muito bacanas, né? A Marisa me convidou há pouco tempo para participar de um JF Entrevista com o Roberto Dini sobre patrimônio. Fiquei super lisonjeado, assim, porque assim, o especialista era o Roberto Dini. Eu fui lá meio que mediar, falar só uma coisinha ou outra, assim, do que eu aprendi no Resgatando. Então, a TV se adaptou a isso, e eu também me adapto a isso. Como eu fui para a TV somente para frente das câmeras de 3 anos para cá, para mim não foi muito difícil equilibrar isso. Então, por exemplo, mais difícil para mim foi, por exemplo, transmitir o Carnaval ao vivo, que a gente fez no ano passado. No passado a gente transmitiu ao vivo o Carnaval, o desfile de Carnaval daqui de Juiz de Fora. Eu entrava ao vivo, nunca tinha feito isso na minha vida. E com aquele ponto ali, as minhas primeiras falas, eu fiquei igual aquela moça do meme sanduíche, que falavam aqui, eu ouvia o retorno, aí depois eu tirei e comecei a conseguir fazer direito. O vôlei também, que a gente transmitiu ao vivo o vôlei, e eu fiz passagens gravadas e a gente fez também algumas coisas ao vivo, do JF Vôlei. Então, para mim, não foi difícil a adaptação em relação a isso, não. Tá? Eu sempre gostei de pesquisar, de buscar, de ler, então eu não tive muito problema para equilibrar essa coisa. E não tô assim, o factual para mim é assim, mas quando, como jornalista, eu vejo alguma coisa assim e eu vou e faço na internet. Por exemplo, hoje, assim, uma coisa até que eu gostaria de falar, assim, depois se a gente puder abordar, assim, eu não falei quando eu me apresentei, eu sou pai atípico. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? Eu fiz um vídeo hoje na internet falando sobre isso. E aquilo foi uma coisa espontânea que eu fiz na hora. Excelente. Sem ler nada, sem nada, e eu falei espontâneo, tentando colocar algumas coisas básicas em relação ao TEA que as pessoas precisam conhecer, porque a gente precisa trabalhar em inclusão. Já que a gente está falando de educação, de jornalismo, de comunicação, a gente precisa também falar de inclusão. As pessoas precisam saber que a inclusão é um fato muito necessário. Com relação às crianças autistas, por exemplo, a gente sabe hoje, e é dado de 2020, isso, uma pesquisa
do CDC, que é um órgão americano dos Estados Unidos, né? Americano todos nós somos, né? Um órgão lá dos Estados Unidos que trata de saúde e serviços para a população, em que eles detectaram que 36 pessoas que nasciam, uma era autista. Isso há 5 anos atrás. Então as pessoas não precisam achar que o autismo não é um problema seu porque ele não conhece nenhum autista. Porque mais cedo ou mais tarde vai ter um autista, ou na sua família, ou no seu trabalho, ou na escola do seu filho. E a gente precisa... 36, uma é muito alto. E a gente precisa que essas pessoas ensinem aos seus filhos a conviver com os nossos. A abraçar, a ter inclusão, a acolher. Entendeu? Porque é muito difícil, é muito difícil. Eu não vou entrar muito no mérito das famílias atípicas, não, porque aqui não é o caso. Mas eu achei que é importante falar de inclusão, já que a gente está falando de comunicação. Principalmente a data, né? A data. Né? Então, né? foi ontem, né? É hoje, 2 de abril. 2 de abril, tá. Quer dizer, hoje está sendo gravado, eu não sei se o programa vai... Mas a gente consegue falar sobre isso tranquilamente. Sim, bacana. É fundamental, né, gente? Porque as dificuldades são tamanhas, né? E a gente precisa... Né? Eu vi um vídeo você mostrando, né, lá os colares, precisam serem identificados também. A gente mostra o que é o girassol, o que é o quebra-cabeça. Muito importante, eu adorei seu vídeo. Obrigado. Nós estamos aqui indo caminhando para o final Não, quero mais. A gente pode dar uma parte 2. Se maravilhoso. vocês quiserem. Se quiser perguntar uma última alguma coisa... Ficaria a noite toda. Não, né? eu também. Com certeza, gente. A gente queria uma entrevista, queremos uma palestra, que isso, uma gente? aula. Acho que a gente saiu muito mais rico, né? Do que Nossa foi Senhora. o dia, literalmente. Super com vontade de conectar lá no canal do YouTube para assistir o Resgatando Juiz de Fora. Mas ainda tem mais uma curiosidade, posso? Pode. Museu Mariano Procópio. Museu Mariano Procópio tem a história maravilhosa, né? A gente conhece bastante, mas eu queria que você me falasse. Mas, historicamente, ele é considerado o maior, em termos de história, ele é o maior da América Latina? Assim? Como que ele é classificado? Eu não sei colocar, nesse momento, assim, como ele é classificado hoje, se ele é o maior, é um dos maiores museus da América Latina, assim. Eu depois posso pesquisar e tal, trazer para vocês. Mas, assim, eu acho que acima de qualquer coisa, em relação a patrimônio, para quem nunca foi lá, precisa ir lá e conhecer, inclusive, a vila do Mariano Procópio, o Castelinho, porque ele é um dos maiores patrimônios do Brasil, assim como é o Central, e ele está aqui em Juiz de Fora, gente. Então, assim, eu preciso falar isso para vocês. É maravilhoso. Gente, para vocês conhecerem coisas maravilhosas, vocês não precisam sempre viajar. Aqui em Juiz de Fora tem. Eu tenho certeza que você que está assistindo a gente não conhece muitos lugares daqui de Juiz de Fora. Né? Por exemplo, o corte de pedra que tem lá no Marumbi. O que é o corte de pedra que tem no Marumbi? O corte de pedra é um caminho que tem no meio do bairro Marumbi, que foi talhado a picareta, à mão, pelos escravizados, no início de Juiz de Fora. E aquilo foi feito para que a ferrovia de Leopoldina passasse ali. O Marumbi tem uma história muito forte com relação aos trens, a ferrovia, né? Você falou da malha ferroviária, falou dos bondes e tal. Tem uma história muito forte. Então, assim, eu duvido que todo mundo conheça essa história. Alguns conhecem, principalmente quem mora lá. Mas muita gente não conhece. Como não conhece a história do Mariano Procópio, do museu. Como não sabia essa do calçadão. Como não sabia, por exemplo, que o Parque Alfred tinha um lago, tinha um prédio com uma biblioteca no meio do Parque Alfred. O Parque Alfred era cercado por muros no início. Tinha lago no meio do Parque Alfred. E foi alterando no decorrer dos anos. Né? Você pega as fotos da Rio Branco, do Parque Alfred, de antigamente, inclusive, tem imagens inclusive de 1890, tem de 1901, 1910, vocês vão ver a diferença. Quando eu paro num lugar e começo a falar sobre aquele lugar,
e eu pesquisei antes e eu vi aquelas imagens, eu naquele lugar que eu tô, eu sei como ele era naquela época. É uma coisa meio louca, assim, parece que você está em dois locais ao mesmo tempo, mesmo estando no mesmo lugar de sempre, que está sempre ali. Juiz de Fora carrega muita história, que a gente precisa conhecer. Eu convido todo mundo a conhecer essas histórias de Juiz de Fora. Tá? Exatamente. É Vou isso. falar em conhecer como a gente vai sabendo sair os novos episódios, periodicidade, como funciona. Tá, tem episódio novo, todo sábado, às 14 horas, na JFTV, na televisão, tá? Canal 35.1 da TV digital, da TV aberta. E as pessoas podem assistir no YouTube, ao mesmo tempo entra no ar também ao vivo no YouTube. Mas pode assistir também no YouTube quando quiser. Tem a playlist lá, desde o primeiro episódio de 2023 até o último episódio agora, que é o de arquitetura. Sábado agora, por exemplo, não sei quando é que o programa aqui vai no ar, mas, por exemplo, no próximo sábado já vai ter episódio novo, tá? Que eu posso falar até que vai ser, a gente vai começar a contar uma história sobre a Câmara Municipal, mas de uma maneira diferente que a gente contou antes. O que acontece? Como o programa já está há 2 anos no ar, o pessoal não quer ouvir a mesma história. Assim, você ouvir a história da Câmara Municipal, Casa Legislativa, daquela mesma maneira toda vez, gente, numa boa, eu posso falar porque assim, a gente faz o programa. É chato. Então a gente está contando de outras maneiras. Aí a gente chama uma cientista política, a gente chama um jornalista que viveu aquilo, a gente chama um historiador para falar um pouquinho e a gente mesmo tenta botar também um pouquinho do que a gente sabe, né? Então vai ser mais uma história contada de maneira diferente e no decorrer do ano, gente, espero muitas histórias bacanas. Assim, eu não vou dar spoiler não, mas vai vir muita coisa bacana, tá? Ótimo. Uma pergunta que a Maria pediu para fazer para você, você pode sugerir temas, por exemplo? Pode. Pode. As pessoas podem sugerir temas. Você pode sugerir. No YouTube mesmo, muita gente comenta nos episódios. O pessoal vai lá, se vocês forem ver, o pessoal comenta. Algumas pessoas falam. Outras pessoas acontece assim, de descobrir pelo Instagram, aí às vezes manda ali no privado, outras pessoas mandam para a câmera. Tem umas coisas assim que não tem como. O que acontece? Eu preciso contar uma história que ande em paralelo com a história de Juiz de Fora. Então, por exemplo, se alguém chega para mim e fala, cara, você precisa contar, eu fui judoca, tá, quando eu era novo, você precisa contar a história do judô aqui em Juiz de Fora. Aí eu falo, gente, mas olha só, eu sou judoca, amo judô, eu faço desde pequeno, desde 4 anos, mas que história que o judô tem? Qual é a relação que o judô tem com o Juiz de Fora? Porque o Juiz de Fora tem pessoal que veio do Rio, ou pessoal que veio aqui para cá, botou o judô, um jiu-jitsu, outro. Eu preciso contar uma história, com todo o respeito, que eu amo muito o esporte, mas eu preciso contar a história que vem desde lá de baixo. O que eu poderia fazer? Aí o que eu posso fazer? Contar a história do esporte em Juiz de Fora. Aí quando a gente traz assim para a parte mais contemporânea, aí a gente fala, hoje já tem o judô, tem o jiu-jitsu, não sei o quê, mas a gente pode contar desde a época das corridas. Por exemplo, a gente tem vídeo do João Carriço de corrida automobilística na Rio Branco. Olha, gente. Década de 30, 40. Uma loucura. Vocês procurarem esses vídeos, vocês acham. Maravilhoso. Isso é esporte, gente. Tem. Claro. Tem história. Olha aí, ó. Nem tinha pensado nessas coisas. E vai aparecendo. Entendeu? Cara, Juiz de Fora tem história para contar, assim, para sempre, infinito. A gente tem muitos prédios aí também, né? Eu tenho frequentado ali o... Não é Banco Cantinho, não. Aqui na Alfa de 414, eu esqueci, era um prédio antigo, chega lá, tem um mural, entrar aqui na escola... Onde tem uma secretaria, acho que é a Secretaria da Fazenda lá? É do lado, bem do lado. Aqui Então, esse mosaico é um dos mosaicos que é uma obra escondida da cidade. Pois é, uma obra escondida. Aqui dentro da escola normal também tem pérolas, Tem. piso, mobiliário, tem obras. A escola normal é um dos patrimônios tombados da cidade. A gente precisa dizer o seguinte, apesar da gente reclamar muito da maneira como o patrimônio ele é cuidado, e até um tempo atrás, agora a gente está tendo uma delimitação de patrimônio histórico aqui na parte central da cidade, principalmente,
que é um ponto bacana a ser colocado, que o poder público hoje está se preocupando, mas Juiz de Fora é uma cidade que tem em torno de 200 patrimônios públicos tombados, que não é pouco, viu, gente? Se a gente for comparar com outros lugares, outras cidades, e é uma coisa muito bacana. Você pega, por exemplo, o edifício Ciamp, não sei se vocês sabem qual é o Ciamp. O edifício Ciamp é um prédio na Rio Branco, que é onde tinha aquela loja Livraria Leitura, que fechou. Aquele é o Ciamp, aquele prédio, ele foi considerado o primeiro arranha-céu da cidade, na década de 30, ele é de 1930. Olha só. Ele foi construído para a família Ciamp, pela Pantaleone Arcuri, e o Jorge Abaixo conta pra gente, nesse último Resgatando, nessa última série que a gente botou no ar, que o vitral que tem em uma das torres ali, ele na época tinha um farol que ele jogava luz até o Cristo. Nossa. Um farol que rodava. A gente fez até uma animação, ele fez uma animação e emprestou pra gente, que ele é artista gráfico, e a gente colocou no ar, que ele ficava rodando ali. E as pessoas olham para aquele prédio é lindo, você vê esses detalhes italianos, assim, você vê coisas assim, né, da Pantaleone Arcuri, lindas. O próprio Paço é lindo. A gente tem fotos, ali foi a primeira Câmara Municipal, naquela esquina, a Rio Branco com a Alfons, ali é onde tem o parque. Ali tinha uma casa, um prédiozinho de um andar só, escrito Repartições Municipais. O que está escrito hoje no alto do Repartições Municipais? Você olha ali. Aí a Câmara Municipal foi para lá. Depois, em 1878, foi para o Palácio Barbosa Lima, onde hoje é chamado Palácio Barbosa Lima. Em 1918, a Pantaleone Arcuri subiu um prédio que hoje é o Paço. E aí, ele continua escrito ali, Repartições Municipais. Porque ali já foi prefeitura, já foi Câmara, já foi um monte de coisa, né? É isso, né? Muita história, né? É muita história. Assim, você me desculpe, às vezes eu falo demais assim. Não, mas eu acho que tudo que você trouxe instigou, exatamente. Sim. Você quer que as pessoas assistam 10, 15 minutos e que pesquisem, né? E que comecem a gostar mais. E essa história envolvente, né? A gente fica super curioso. Eu amo, apesar de ter me dar essa baixa, assim, né? Do patrimônio meio que, né? Mas é fantástico esse projeto, esse programa. Pessoal, e com essa aula que a gente teve aqui agora, a gente finaliza o nosso podcast hoje, o nosso episódio. Muito obrigado, Isaac, pelo seu tempo. É um dia de conhecimento que a gente teve aqui, né? Nossa, maravilhoso. Pessoal de casa, por favor, virar um alerta para a gente pesquisar ainda mais sobre o patrimônio, a história, a beleza de Juiz de Fora. Né, que a aula que a gente teve aqui sirva para você também, que nos acompanhe. E é isso, a gente se vê na próxima edição do Unicast JF. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Nossa, maravilhoso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade.